Olá pessoal, meu nome é Iago e eu vou apresentar o projeto de iniciação científica intitulado Declarações Verbais de Liderança Política na Gestão da Pandemia de Covid-19 e as Relações com Dados Epidemiológicos de novembro de 2020 a agosto de 2021. O nosso projeto foi realizado no contexto da pandemia de Covid-19, em que as medidas de prevenção comportamentais foram essenciais para combater a transmissão do vírus, e o papel das lideranças políticas na comunicação com as comunidades foi destacado. No Brasil, observou-se que as autoridades políticas usaram as redes sociais como uma estratégia adicional de comunicação. O objetivo da pesquisa foi avaliar as publicações do governador do Distrito Federal em seu perfil do Facebook, no período de novembro de 2020 a agosto de 2021, analisando relações verbais e o cenário da pandemia de Covid-19. A coleta de dados em rede social foi realizada no perfil de Facebook do governador do DF, Ibanez Rocha. 20 categorias foram definidas previamente para análise das publicações. As 10 primeiras categorias analisaram o tema no qual as publicações se inseriam. As demais categorias analisaram aspectos do comportamento verbal e não verbal, como o uso de máscara e distanciamento social. Também foram registradas as informações de dia, horário e quantidade de comentários, compartilhamentos, curtidas e demais reações do público em cada publicação. O número de publicações encontradas foi 245. Os dados epidemiológicos de cada mês foram coletados por um site oficial do governo do DF, chamado Painel Covid-19 no Distrito Federal. Nas publicações coletadas, foi observada a prevalência nas áreas temáticas de infraestrutura, com 99 publicações, e saúde, com 88. Analisando apenas as publicações relacionadas à Covid-19, houve prevalência da área de saúde, com 55 publicações. Essa figura apresenta o percentual de publicações sobre Covid-19 no perfil do governador em comparação com o número total de óbitos por mês. Observa-se que o percentual de publicações cresceu entre novembro de 2020 a fevereiro de 2021, mas diminuiu entre fevereiro e abril de 2021. Enquanto isso, no mês de abril, foi registrado o pico de óbitos por Covid-19 no Distrito Federal. A segunda figura apresenta o número total de comentários, compartilhamentos e curtidas em publicações ao longo do período analisado. Observa-se que o mês com maior número de interações foi o mês de março de 2021. Nessa figura, podemos observar que houve demonstração nas publicações de contato físico e aglomeração na maior parte dos meses, com exceção de janeiro de 2021. Observa-se também que houve maior número de publicações com pessoas sem máscara entre março e junho de 2021. Por fim, essa figura demonstra o percentual de publicações em que o governador seguiu as orientações de prevenção e combate da Covid-19, considerando apenas as publicações em que ele estava presente em foto ou vídeo. Ao se analisar o total das publicações, o comportamento verbal e não verbal do governador esteve em conformidade com as orientações de saúde em por volta de 50% das vezes. Nas publicações relacionadas à Covid-19, o comportamento verbal e não verbal do governador foi consistente com as orientações em entre 80% e 88% das vezes. Os resultados indicam que o comportamento verbal do governador priorizou a transmissão de informações relacionadas à doença na região. Vale destacar que o conteúdo das publicações contou com instruções ou modelos de prevenção da Covid-19 de forma moderada. Quanto ao comportamento da população, variações no número de compartilhamentos, comentários, curtidas e outras reações no Facebook refletem o interesse pela obtenção e o compartilhamento de informações confiáveis e relevantes no contexto de pandemia no Distrito Federal. Algumas operações motivadoras podem atuar sobre o comportamento da população, tais como a situação epidemiológica do DF, por exemplo, o aumento do número de óbitos, e outras relações verbais do governador que não foram analisadas na presente pesquisa, por exemplo, a publicação de decretos no decorrer da pandemia. Importante lembrar que os dados se referem à mídia social Facebook. O estudo traz contribuições a destacar lacunas que podem ser preenchidas. Por exemplo, o foco no comportamento verbal em uma pandemia mostra a necessidade de explicar frequentemente para a população os dinâmicos cenários e estratégias de contenção do aumento de novos casos de óbitos. Nesse sentido, ações governamentais podem ter a função de estímulos antecedentes, criando ocasião para a emissão de comportamentos preventivos por parte da população, que ainda não os adotaram, assim como a função de estímulos consequentes reforçadores, para a parte da população que mostra adesão a esses comportamentos. Agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para enviar um e-mail. Obrigado.